Olá, sejam todas muito bem-vindas mais uma vez ao podcast Toques de Despertar. Conforme nós tínhamos já planejado e divulgado para vocês, a gente vai fazer mais um episódio para falar sobre encerramento de ciclos, que foi um episódio que gerou bastante repercussão, muita gente perguntando e pedindo mais. Então a gente resolveu fazer mais um episódio e a Fernanda, que é a Oi. nossa diva master aqui. Fernanda, seja muito bem-vinda. Ela vai começar contando Bem-vindo ao nosso podcast. ao nosso podcast. Você vai começar contando uma história pra gente hoje, né? Isso, eu vou contar uma história e eu gostaria que todos, né? Claro, se você estiver dirigindo, não faça isso dirigindo, né? Mas se você estiver em casa, no escritório, e tiver pelo menos 5 minutinhos para fechar os olhos e imaginar a cena, né? Eu creio que vai ser bem legal para que você possa então compreender aquilo que a gente vai falar sobre encerramento de ciclos, ok? Então vamos lá. Adriana, tu pode colaborar com o pessoal e fechar os olhos, né? É meio difícil, né? Mas vamos lá. Então, dois monges zen caminhavam pelo bosque de regresso ao mosteiro quando viram uma mulher de cócoras chorando na margem do rio. Era jovem e atraente. O que você tem? Perguntou o ancião. Minha mãe está morrendo. Ela está sozinha em casa, do outro lado do rio, e eu não posso atravessá-lo. Tentei, tentei, mas a correnteza me arrasta. Sem ajuda, não vou conseguir. Já estava pensando que não voltaria a ver a minha mãe com vida. Mas agora que os senhores apareceram, um dos dois poderia me ajudar. Gostaria de poder, lamentou o mais jovem. Porém, a única maneira de ajudar seria carregá-la através do rio, o que está proibido. Nossos votos de castidade impedem qualquer contato com o sexo oposto. Sinto muito. Eu também sinto muito, disse a mulher e continuou chorando. O monge mais velho ajoelhou-se, inclinou a cabeça e disse: Suba. A mulher não podia acreditar. Pegou rapidamente sua trouxa de roupas e montou nas costas do monge. Com bastante dificuldade, o monge cruzou o rio, seguido pelo mais jovem. Ao chegar na outra margem, a mulher desceu e quis beijar as mãos do ancião. Não precisa, mulher, disse o idoso, retirando as mãos. Vá com Deus. A mulher inclinou o corpo num gesto de gratidão e humildade. Pegou as roupas e saiu correndo em direção à aldeia. Os monges, em perfeito silêncio, retomaram o caminho ao mosteiro. Ainda faltavam 10 horas de caminhada. Pouco antes de chegar, um mais jovem disse ao ancião: Mestre, o senhor sabe melhor do que eu dos nossos votos de castidade. No entanto, o senhor carregou aquela mulher sobre os ombros e atravessou o rio. É verdade, eu a carreguei. Mas o que acontece com você que ainda a tem sobre os ombros? Podem abrir os olhos quem fechou, tá, gente? Eu não fechei os olhos, mas eu prestei atenção. E agora eu quero saber qual é a moral da história, porque o melhor da história sempre é a moral da história que vem depois. Bom, a moral é: quais são as culpas que você ainda carrega e que não te permitem encerrar os ciclos para iniciar novos ciclos na sua vida? Ou quais são as crenças ou os dogmas ou qualquer coisa que você ainda carrega que não te permite ainda dar o próximo passo? Que não te permite olhar para frente, mas que você ainda, apesar de estar caminhando, olha para trás. Uau! E dá alguns exemplos pra gente aí desse tipo de culpa que a gente carrega. Porque às vezes a gente carrega algumas culpas sem nem perceber, né? Quando a gente fala aí de encerramento de ciclos, né, a gente precisa sempre ter a consciência de como encerrar esses ciclos, né? E tudo aquilo que não foi dito, tudo aquilo que não foi visto, tudo aquilo que não foi chorado, enlutado, ainda permanece sobre os nossos ombros. E a gente ainda vai carregar isso para as próximas etapas de vida. Mesmo que a gente tenha a ilusão de que vou iniciar um ciclo novo, vou fazer uma coisa nova, você pode até iniciar, mas em algum momento dessa caminhada você vai se deparar com alguma questão que vai te levar imediatamente àquilo que não ficou resolvido lá atrás, aquilo que por algum motivo, seja vergonha, seja medo, seja orgulho, seja ranço, seja raiva, seja o que for, você não quis olhar ou você não conseguiu olhar naquele momento. Vai chegar um momento, né, que você vai precisar olhar para que você possa dar um passo
mais leve na sua vida para iniciar aí sim novos ciclos a partir de um novo comportamento. Teve uma cliente minha que eu acho que eu já até dei esse exemplo em algum podcast, mas eu volto porque é o que me vem agora, caso, né, alguém não tenha escutado aí, que ela saiu com um rapaz durante uns 4, 5 meses e ela foi no meu consultório. E eles pararam de sair logo ali no início da pandemia, por março, abril, né? E ela foi no meu consultório ali por, deixa eu ver, agosto, julho, agosto, enfim. Eles pararam completamente de sair, pararam de se falar, enfim. Mas eles já haviam saído por um bom tempo antes de pararem de sair. E um tinha conhecido os amigos do outro, aquela coisa arada toda. E ela foi no meu consultório para dizer, Fernanda, meu Deus, eu tenho sonhado tanto com fulano, eu tenho pensado tanto no fulano. E eu perguntei para ela, o que faltou ser dito dentro dessa relação que vocês tiveram? Não, nós nem tivemos relação. Na verdade, foi tudo dito, a gente se conhecia, mas acabou que perdeu a sintonia e perdemos o contato. Daí eu falei, não, para você hoje ainda estar sonhando com ele, para você ainda ter o sentimento de ele estar presente na sua vida, é porque a tua alma não expressou tudo que ela precisava. O teu ego deu um ponto final, o teu ego foi embora. Contudo, a tua alma ainda ficou paralisada lá. Então eu te pergunto mais uma vez, o que faltou ser dito? Para que você possa, então, realmente encerrar esse ciclo com essa pessoa e pegar a energia que estava totalmente direcionada para esse ciclo e pegar para você e colocar num novo ciclo da sua vida. Aí ela começou a chorar. E eu perguntei por que ele tá chorando. Eu acho que faltou eu falar o quanto eu gostava dele. Eu falei, então. Às vezes a gente fica numa relação e vamos colocar aqui de relações amorosas, né? E a gente quer ser o forte, quer dar conta, quer ser a que sabe tudo, a controladora, a que vai embora. Mas na verdade você não falou o essencial. Você não foi autêntico ou autêntica, né? Então, querendo ou não, isso acaba te prendendo. Então, o que faltou ali naquela relação para que o ciclo de fato pudesse se encerrar foi falar a verdade daquilo que ela sentia que faltou ser dito. Ele não sabia o quanto ela gostava dele, ele não sabia o quanto ela estava disponível a construir talvez uma relação com ele. Ele não sabia o quanto ela se importava com ele. Isso não foi dito. Então, a alma fica presa porque a alma sente. Então ela fez o movimento, né? Eu disse para ela, então, olha, mas como é que eu vou ligar para ele depois de, sei lá, tantos meses? O que eu vou falar para ele? Eu falei, eu não sei o que tu vai falar para ele, ou não sei qual vai ser a desculpa que você vai dar, mas eu vou te sugerir algo. Não tenha desculpas. Liga. Mas eu posso mandar uma mensagem de texto? Não, amorzinho, não pode mandar mensagem de texto. Liga, faz FaceTime, de preferência marca o encontro e olha nos olhos dessa pessoa. Tá, ela fez mais ou menos a cara que tu fez. Ai, meu Deus, e se ele pensar A, e se ele pensar B, e se for A, e se for B, e se acontecer A, Querida, eu não sei o que pode acontecer, não sei nem se ele vai aceitar. O fato é que você vai tomar uma ação. E no momento, quando a gente toma a responsabilidade por aquilo que nós sentimos, tomamos a responsabilidade a nossa parcela de responsabilidade em tudo que deu certo, em tudo que deu errado, o que acontece é que quando você toma ação baseada nessa responsabilidade que você então pegou para si, você oferece algo para o universo e o universo te dá algo de volta. E foi impressionante, porque então ela olhou para a situação, ela se deu conta, né, daquilo que faltou ser dito para ele. E uns 2 dias depois ela me mandou mensagem dizendo assim, Fernanda, cruzei com ele na rua. Do tipo assim, fazia um tempão que ela não cruzava, que ela não falava, que ela nem via nada dele. E ela cruzou com ele na rua. E foi ali, na rua, que ela olhou nos olhos dele e disse tudo que ela precisava dizer. E o mais legal foi ela ter me dito que foi tão libertador, Fernanda. Não pelo fato de se ele aceitou ou não aceitou, se ele concordou ou não concordou. Não foi o fato de como ele reagiu, mas foi o fato dela tomar responsabilidade por aquilo que era dela, que ficou travado dentro dela e que ela então deu vazão, deu espaço. É isso que nos limita quando a gente não toma a responsabilidade ou a nossa parcela de responsabilidade sobre as coisas que aconteceram,
sobre os nossos próprios sentimentos. O que eu mais vejo, seja de qual forma o término, seja do que for o término, pode ser saída de um trabalho, pode ser o término de um relacionamento, pode ser o falecimento de alguém, pode ser qualquer outro tipo de drama que você esteja atravessando na sua vida, né? A questão é, se você não toma responsabilidade sobre o que você sente e expressa aquilo que você sente, você fica preso naquilo que você não expressou. E muitas pessoas dizem assim, mas eu tive muita raiva, eu tive vontade de socar. Claro, eu não estou falando aqui para você socar e nem bater, nem agredir, expressar o que você sente através da agressão. Não é isso. Até porque a gente sabe sistemicamente que as questões de violência estão muito acopladas a emaranhamentos sistêmicos. Então é como se você estivesse emaranhado numa história pretérita. O que eu estou falando aqui é expressar o que você sente de forma autêntica, de forma genuína e com responsabilidade sobre o que você sente, para que aquilo então possa fluir, para que aquilo então possa se deixar de ficar preso. Isso acontece muito em relacionamentos onde teve término de casamento, onde um dos dois foi embora, né? E é claro que sempre termina assim, né? Um dos dois vai embora. Muito dificilmente são os dois que decidem terminar, é muito raro, né? Normalmente é um que toma a decisão. E aquele que vai embora, muitas vezes já havia tomado a decisão sem comunicar aquele que ainda está ali olhando e esperando pelo relacionamento fluir, né? Então, gera-se uma mágoa, gera-se uma dor. Então, quando isso também não é conversado, quando isso não é acolhido, quando esse luto não é chorado pelos dois, com o acolhimento dos dois, isso te mantém preso e te impede muitas vezes de entrar no novo relacionamento. E foi legal tu ter chamado justamente para os relacionamentos, porque eu percebo que é uma das áreas em que nós mulheres temos mais dificuldade em lidar com o encerramento dos ciclos. E aí toca em outra coisa pela qual a gente tem muita dificuldade, que é a vulnerabilidade. É o expressar o que a gente sente, mesmo no risco de sermos consideradas frágeis. Aí o bicho pega. Frágeis, idiotas, Eu não besta, quis falar idiota. trouxa. Não quis falar isso. Mas é verdade. Não quero fazer papel de idiota. Idiota, de trouxa, ainda vou rastejar nos pés dele, nos pés dela, eu não sei. Ou vou me humilhar, né? Veja, dentro de um processo de término, é muito honesto que você compartilhe o que você sente. O que você sente é valoroso, o que você sente é especial. Como o outro vai agir ou reagir de acordo com aquilo que você está expressando, a gente já não sabe, né? Eu não tenho como mensurar como que a informação vai chegar até o outro, mas quanto mais autêntica, né, de forma mais autêntica eu ponho essa informação para fora, mais provavelmente essa informação vai chegar no coração do outro. Agora, se eu ponho essa informação de forma a manipular o outro, no sentido de vitimização, olha o que você fez comigo, estou sofrendo agora, porque uma coisa é dizer para o outro, estou sofrendo, olha só, você me traiu, ou você me machucou, ou bolinhas e tal, ou, olha, doeu, mas eu ainda sinto saudade, doeu, mas eu ainda sinto tal coisa. Veja a percepção, o peso da informação, uma coisa é diferente da outra. Então, você expressar o que você sente é honesto. Agora, a pessoa que expressa o que sente pelo ponto de vista da vítima, ela se mantém presa e ela tenta manter o outro preso também. Na dor, na estagnação, né? Não é expressar os seus próprios sentimentos e não fazer acusações de por que o outro gerou aquele sentimento em ti. Exatamente, é tomar responsabilidade pelo que você está sentindo. Se o outro for embora, é um direito do outro ir embora. Não é verdade? Por mais que tenham feito planos, por mais que tenham sonhado, enfim, é um fato, acontece, né? Tanto
pelas questões sistêmicas ou pelas questões de vida da pessoa, não importa, né? Se a gente tá vinculado a emaranhamentos, e a gente sabe que isso é real, né? Muitos dos relacionamentos se desfazem em função de emaranhamentos sistêmicos, né? Daquilo que eu recebi da minha família de origem, mas ok, nem todo mundo tem acesso a essa informação. Ainda assim, é um direito do outro, consciente ou inconscientemente, de ir embora. A questão é como você vai lidar com todos esses sentimentos que ficaram presos dentro de você, se você vai expressar de forma honesta ou se você vai se comportar como uma vítima. E se comportando como vítima, a vida fica estagnada, você não caminha. Então a gente pode aí também colocar o exemplo dos trabalhos, quando você é mandado embora de uma relação de trabalho, né? Ou como, nossa, me senti vítima, ai, não foi justo. A palavra mais, né, corriqueira que a gente escuta, não foi justo. Mas foi, né, por algum motivo, talvez que você não queira enxergar, foi. A questão é o quanto você vai tomar de responsabilidade aquilo que aconteceu, o quanto você vai também concordar que você colaborou para aquilo lá. Teve uma constelação que foi muito legal, que até compartilho com vocês, que foi de um término de uma relação, né? E nesse término da relação, né? Na verdade, quem foi constelar foi a filha, e o pai foi assassinado. Deixa eu pensar, o pai foi assassinado pela segunda mulher, que não é a mãe da menina, né? Enfim, o pai foi assassinado ali. E ela não conseguia enlutar, não conseguia largar o luto do pai, porque não aceitava o luto do pai, não aceitava a morte do pai, aquela coisa errada toda, enfim, foi vítima, legítima defesa da mulher e tal, enfim, teve tudo isso, né? Aí eu sei que a gente abriu o campo sistêmico e tal, e foi muito interessante porque na hora, aquele que representava o pai, né, surgiu uma frase de solução para então o algoz, né, que foi a segunda mulher que o matou, né? Ele falou então, eu provoquei isso. E ali acalmou. Claro que eu dei um exemplo agora extremamente profundo e não estou aqui justificando nem dizendo que foi certo ou que foi errado. A gente está olhando pelo movimento do espírito, da responsabilidade do espírito diante de tudo aquilo que lhe acontece, de tudo aquilo que lhe foi causado. Isso não vem a uma compreensão racional, porque muitas vezes a gente não tem que compreender pelas leis racionais o que acontece, mas por aquilo que traz paz ao espírito. Naquele momento, a menina conseguiu, então, né, olhar para o pai, olhar para a assassina do pai, os dois se abraçaram e ela conseguiu se virar de costas e aceitar a morte do pai. E olhar para a própria vida. Uau, que história! Então, são movimentos muito profundos, muito delicados, né? Dos quais a gente não está acostumado, né, a acessar essas informações. A gente está mais acostumado a ficar no superficial, né, na picuinha do ele fez isso, ela fez aquilo, ele se comportou assim, ela se comportou ali, para que a gente possa então justificar, né, os nossos atos, mas muitas vezes a gente está tão cego que a nossa mente ela tende a mentir para a gente, para criar o cenário perfeito para poder justificar o porquê que é A, porquê que é B, porquê que o outro é vilão, porquê que eu sou vítima. Só que no fundo e mais profundo de tudo que são os movimentos da nossa alma, tudo tem um propósito, nada é gratuito. E somente quando a gente encontra esse mais profundo, quando a gente mergulha para resolver e olhar para aquilo que ficou preso, estagnado em função de uma dor, de um trauma, é que a gente consegue se libertar e viver no nosso próprio destino, na nossa própria vida, sem ficar preso em ciclos do passado, sejam eles nossos, sejam eles do nosso sistema familiar. E você, quando falou sobre a culpa, que a gente precisa se livrar das culpas, em geral, quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente acha que a culpa é do outro, né? Então a gente não tem culpa. A gente vai ver isso na prática na vida da pessoa, né?
pode ter certeza, a pessoa que foi a vítima é a pessoa que tem a vida paralisada, é a vida que não andou. É a vida que não movimentou. Porque toda vítima, no fundo, é uma criança. Porque o que a vítima ganha sendo vítima? Atenção. Exato. Ela ganha atenção. Ela é vista. Então, no processo mais profundo, é uma menininha ou um menininho que quer a atenção do papai ou a atenção da mamãe. E quando que isso acaba? Quando a gente assume a nossa necessidade, que são os nossos sentimentos. Quando eu assumo para o outro, você não me viu. Eu preciso que você veja os meus sentimentos. Eu preciso que você veja as minhas necessidades. Eu preciso que você veja o que está acontecendo comigo. E não ficar com joguinhos de manipulação para tentar convencer, mostrar de um jeito para o outro, às vezes ficando doente, às vezes armando até uma situação para ser a própria vítima, porque a gente faz isso, é real. A gente faz e a gente cria o cenário perfeito, inclusive como a gente conta uma história para os nossos amigos, como a gente conta a história para os nossos familiares. Muitas vezes o outro ou a outra é o vilão, você é a vítima. Então a gente ganha o quê? A atenção. Então na hora que você admite essa tua sombra, essa tua limitação, né, tomando posse dela no sentido de que eu preciso de atenção, eu preciso também de carinho, também preciso de atenção, também preciso ser acolhido ou acolhida, essa dinâmica ela começa a se desarmar. Então você não vai mais precisar ir para o papel de vítima para poder ter atenção. Você pode pedir por ela. E se o outro não estiver disponível para poder te dar essa atenção, tudo bem. Mas pelo menos houve clareza, houve autenticidade. Aí olha só, quantos ciclos são deixados de serem encerrados quando a gente toma esse comportamento de manipulação? Ou quantas situações não concluídas, pesadas, inosadas, a gente acumula dentro de nós por situações como essa? Olha o tanto de energia que é consumido na tua vida em função disso. Vai iniciar um novo ciclo como? Não dá, né? A gente estava brincando, eu vou fazer papel de trouxa porque o outro vai me achar uma idiota, o outro vai... E por que a gente coloca a gente dá tanto crédito para como o outro vai reagir diante do que a gente sente que precisa fazer por nós mesmas e não pensa primeiramente, tá, eu preciso fazer isso. Não importa se o outro vai me achar trouxa, idiota ou o que ele vai pensar. Por que é sempre essa dinâmica? Porque a gente está olhando internamente ainda para aquilo que papai e mamãe querem ou não querem de mim para eu poder ser amado, ou ser aceito, ou ser visto. Ainda é a projeção, são sempre os nossos relacionamentos que sofrem mais com as projeções não curadas das nossas questões infantis. Aliás, essas questões infantis, quando a gente não resolve, é impressionante como os nossos relacionamentos são diretamente afetados e a gente nem se dá conta. Eu estava escutando uma aula de uma professora minha maravilhosa, diga-se de passagem, e ela estava falando, né, as nossas dificuldades de falar não, né, e as nossas dificuldades de falar sim, né. Quando a gente tem dificuldade de falar não para o outro, né, de dar limites para o outro, a gente está muito vinculada ao amor interrompido do pai ou da mãe, né. E quando a gente tem dificuldade a falar sim, né, a gente tá vinculado, então, às dores não processadas da nossa infância. Então, eu tenho dificuldade de falar sim para a vida, eu tenho dificuldade de falar sim para o amor, porque daí você fica preso a ciclos, a comportamentos e a crenças que geraram dor na tua infância. Então, como que eu vou falar sim para algo que eu não consigo nem lidar, porque todo mundo na minha família lidou com dor, como é que eu vou lidar com amor? Ô Fê, explica aí para quem não tem mais conhecimento sobre sistêmico, o que é o amor interrompido com o pai ou com a mãe? Então, amor interrompido, ele origina-se, né, num processo infantil, pode ser até durante a gestação ou nos primeiros 3, 4 anos de idade,
através de algum trauma do qual a criança se sentiu separada da mãe ou se sentiu separado do pai. Pode ter sido uma separação física, onde a mãe faleceu, onde a mãe ficou internada, onde você, a própria criança, tenha ficado internada, tenha ficado um período de tempo muito longo sem a mãe. Isso gerou um sofrimento interno na criança que fez com que ela se fechasse internamente para essa mãe. Então, mesmo que a mãe tenha voltado para essa criança, a criança ainda se ressalva, ou seja, ela se limita como, nossa, ali é perigoso, ela já me abandonou uma vez, vai me abandonar de novo. E essa questão de amor interrompido a gente leva, né, para a vida em todas as áreas, mas fica mais claro na relação, nas relações amorosas, né, nas relações afetivas, quando a gente tem dificuldade em permitir que o amor entre na nossa vida, porque a mãe, vamos colocar assim, né, a mãe é a referência máxima do que seja o amor na nossa vida. Então, se eu tive um trauma, né, cuja a presença da mãe foi privada nos primeiros momentos da minha vida, eu vou interpretar, eu vou armazenar essa informação. Então, tudo que for referente ao feminino, ao materno, eu vou dizer assim, não, é perigoso. Não, se tu chegar e eu me apaixonar, tu vai me deixar embora e eu vou sofrer como eu sofri lá a primeira vez quando mamãe me deixou. Então, eu não quero. Então, você fica preso no trauma, e ficar preso no trauma do amor interrompido é repetir inúmeras vezes a dor que te causou o abandono ou a dor que te causou a separação com a mãe. Então, muitas vezes, você só vai se conectar a pessoas que vão gerar sofrimento na sua vida, porque foi o registro que você teve. Enquanto isso não é quebrado lá no início, onde tudo isso foi gerado, você pode tentar novos relacionamentos uma vida inteira. Você vai morrer sem conseguir efetivamente dar passos mais livres com relação ao amor. E o mesmo também ocorre com o pai. Se você teve uma privação de contato com o pai, uma privação de intimidade com o pai, seja porque era um pai que não estava presente, seja porque é um pai que, por questões emocionais, psicoemocionais, sabe-se lá quais, não esteve presente na tua gestação, na tua infância, primeira infância, né? Você vai projetar também essa dor nos teus relacionamentos. Mas isso tudo é no nível inconsciente, né? No nível inconsciente, mas se manifestam no nível consciente, no nível da materialização. Tá na qualidade dos teus relacionamentos. Uma pessoa que tem amor interrompido, ela dificilmente tem intimidade com uma pessoa. Ela dificilmente vai gerar relacionamentos de intimidade, no sentido de morar junto, no sentido de estar e compartilhar dores e atravessar dificuldades para a construção de um relacionamento, porque é uma pessoa que ela não consegue lidar com tudo isso, com essa intimidade, com essa profundidade, né? É uma pessoa que sempre vai ficar na superficialidade das relações. E como é que a gente identifica esse amor interrompido? Porque muitas vezes foi alguma coisa que eu nasci, fiquei na incubadora, ou minha mãe teve um problema quando eu nasci, que a gente nunca tive, minha mãe não morreu, nunca fiquei separado, então tô legalzão, não tive amor interrompido. Foi como eu falei, né? O amor interrompido, ele pode ter diversas origens, que só num processo de terapia é que você vai realmente conseguir, com uma pessoa, com um profissional que tem um olhar atento a esse tipo de percepção, né, que possa vir a trabalhar de forma sistêmica essa relação com você. Mas, de uma forma geral, a gente vai ver que o amor interrompido, o originado lá na tua infância, seja o amor interrompido paterno ou o amor interrompido materno, ele vai interferir diretamente nas tuas relações afetivas, nas tuas relações de casal. Porque você vai ter dificuldade em gerar intimidade, você vai ter dificuldade em morar junto com a pessoa, você pode até atrair pessoas bacanas, pessoas boas, mas você vai mandar todos eles embora, porque você vai se associar àquele que vai causar a dor do trauma, para você ficar repetindo essa dor do trauma, porque o teu cérebro, como eu já falei 55 milhões de vezes aqui, ele não é feito para te fazer feliz, ele é feito para te manter vivo. Então, ele vai te manter vivo a partir das funções, a partir das situações que você captou na tua infância.
Então, não importa para o cérebro se aquilo te faz feliz ou te faz triste, o que importa para o cérebro é, eu gravei essa informação, eu vou continuar repetindo ela até que essa gravação seja ressignificada. Então, encerrar ciclos também é isso. É olhar para o mais profundo da tua alma, é olhar para o mais profundo da tua criança e ir lá naquela dor. E por que a maioria das pessoas tem dificuldade em encerrar ciclos, em iniciar um novo ciclo na sua vida? Querem sempre tratar de forma muito superficial, sem ir à profundeza. Porque dói. Porque dói. Dói olhar. Mas passa. Não é um processo fácil, é dolorido, é difícil, é um lutar, porque você criou uma identidade baseada naquela dor. E aí você vai ter que deixar aquela identidade que você é apegada para construir uma nova identidade. Então, por isso que o processo de terapia ele é tão fundamental para qualquer ser humano, para te acompanhar nesse movimento. O que as constelações fazem é elas ajudam o salto quântico de você ir diretamente no ponto, muitas vezes, né, daquilo que está travando a tua vida. Mas você precisa realmente de um acompanhamento para poder ir dando passos de compreensão sobre você mesmo, para ir ressignificando e reconstruindo uma identidade que possa te trazer mais liberdade, mais autenticidade, mais fluidez, mais leveza para a sua vida. Eu preciso confessar para o pessoal que a gente tinha um exercício final para fazer no episódio, mas a gente acabou falando mais do que a gente previa, como de costume. Então, vamos deixar esse exercício para o próximo episódio, para a gente fazer com calma, tudo bem explicadinho, exemplificando, pode ser? Pode, claro, sem problema algum, gente. Para mim Então, não tem problema. Eu então, voto sim. eu também voto sim. Então, como nós duas podemos nos manifestar agora, E vocês fica... são voto vencido nesse momento. Desculpa aí, depois vocês até podem se manifestar, mas não vai mais dar tempo. Ficamos com o nosso exercício para o próximo episódio. Não percam, porque é um exercício muito legal para se fazer no final do ano. Bastante desafiador, tenho que confessar também. Quando eu comecei a pensar no que eu faria, deu aquele medinho, mas é o tipo de exercício que vale a pena e que vale muito mais a pena nessa época de final do ano, que a gente está mais propenso a resolver nossas pendências na vida, né? Fer, Só muito acho. obrigada. Eu Então, que nos vemos no agradeço. próximo episódio. Muito obrigada. Até, gente.